Graça e paz, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, seguidores do Cordeiro e juntamente com Ele, mais do que vencedores. No áudio anterior, nós falamos sobre o capítulo 16 de Apocalipse, que falam sobre os 7 açoites de Deus sobre a terra, os 7 flagelos. A 7 anjos foram dadas 7 taças da cólera de Deus para serem derramadas sobre a terra. São julgamentos de Deus sobre a terra. No capítulo 17, que é o capítulo de hoje, nós vamos ver o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta que se acha sentada sobre as muitas águas. Sempre tendo em mente que nós estamos dentro dos eventos e das explicações dos eventos da 7ª trombeta, conforme está no capítulo 11 de Apocalipse. Então vamos ler o capítulo de hoje. Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Então nós vemos o julgamento desta meretriz, e vamos ver quem é essa meretriz e o que significa ela estar assentada sobre muitas águas. Verso 2: Por quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa grande meretriz é a falsa religião, é o falso cristianismo, é o falso culto que foi estabelecido desde antes, justamente para Deus fazer separação daqueles cujo coração é totalmente dele e aqueles cujos corações são corações interesseiros, são corações que não são totalmente do Senhor, porque estão divididos com as vaidades, com as riquezas, com todas estas coisas que o mundo oferece. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então João é levado para um deserto, e ali ele tem a visão de uma mulher que estava montada sobre uma besta. Uma besta é um animal, é um monstro, é um ser indescritível. Por isso que ele é chamado besta. Porque não é um animal normal, não é como um cavalo, não é como um elefante, não é como um camelo em que alguém poderia estar montado. Não, é uma besta, ele é um monstro, repleta de nomes de blasfêmias, 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vemos aqui também uma semelhança dessa besta com a besta que se levanta do mar, que se identifica também com o dragão, pois tem 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então nós vemos representada aqui a falsa religião do mundo como uma mulher que está sentada sobre uma besta. Então existe
um poderio, existe uma riqueza nessa falsa religião. E aqui não se refere a uma denominação específica, seja ela mais antiga, seja ela mais recente. Não, está se referindo ao falso culto, à falsa religião que é estabelecida sobre a terra. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse nome escrito sobre a sua fronte não é um nome visível aos praticantes das falsas religiões ou aos seguidores, aos adeptos dessa grande meretriz, dessa Babilônia. É um nome espiritual, é aquilo que é visível apenas no reino do Espírito. E é um nome pesado, é um nome de condenação, pois diz Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Esta falsa religião era responsável pela morte de muitos cristãos, de muitas testemunhas de Jesus. É como um vinho diabólico contaminado através do qual essa grande meretriz está embriagada. E foi uma visão tão estarrecedora que João ficou admirado com grande espanto. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então João já está dizendo, no tempo em que ele viveu, que virá essa besta. Era, não é, mas está para emergir do abismo. Então nós vemos ali aquela besta emergindo do mar, o falso profeta, que é a segunda besta, subindo da terra. Então nós vemos que tudo vai combinando aqui, tudo vai se cumprindo dentro de uma harmonia perfeita, de um controle absoluto de Deus sobre todos estes acontecimentos. Mesmo quando os ímpios se levantam nas suas iniquidades, Deus está agindo e Deus tem o controle sobre todas as coisas. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A cidade de Roma, ela está edificada sobre 7 montanhas, mas também a cidade de Jerusalém está edificada sobre 7 montanhas. Mas nós não podemos nos ater simplesmente a estas coisas, porque tudo aquilo, mesmo em Roma, o Império Romano que perseguiu cristãos e depois tornou-se também um império, entre aspas, cristãos, mas trouxe o sincretismo, trouxe uma grande mistura com toda a mitologia romana. Mas nós temos que entender que está muito além de tudo isto. Não é simplesmente uma cidade que seja Roma ou uma cidade que seja Jerusalém.
Quando fala 7 montes, está falando de 7 grandes reinos, que dá poder, que dá respaldo à besta, e essa falsa religião, ela está montada, assentada sobre esta besta. Então existe o interesse do diabo que está por trás da besta, porque o dragão é quem dá poder à besta, e a besta ela usa o poder de influência, de controle que a religião tem sobre as pessoas. Porque as pessoas, até pela forma que Deus criou, porque Deus criou o homem imagem e semelhança sua, o homem tem muita coisa de espiritual, muita coisa de religiosidade. E Satanás usa a falsa religião para seduzir as pessoas. Por isso que a falsa religião ela está sentada sobre a besta. Então aqui existe um poderio, existe o respaldo, que as 7 cabeças são 7 montes, ou seja, 7 grandes reinos, 7 grandes impérios darão respaldo a essa grande meretriz, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Então nós vemos aqui que toda a preparação do diabo para estabelecer um governo único, um governo mundial, um governo iníquo, um governo sem Deus, quando chegar ao ponto de alcançar isso, tem que durar pouco. Verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que precede os 7 e caminha para a destruição. Então, logo quando ele já se manifesta, ele já está fadado à destruição. Verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, na verdade, não são reis, mas eles têm autoridade como reis. Ou seja, são governantes, não rei propriamente dito, mas são presidentes, são autoridades mundiais, autoridades sobre nações ou sobre grandes instituições internacionais. Recebem autoridade, mas é por um breve tempo. Aqui diz durante 1 hora. Provavelmente não seja 1 hora de 60 minutos, mas seja um tempo breve em que receberá essa autoridade, mas cairá. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então haverá essa guerra, essa perseguição já existe, sempre existiu ao longo da história. Essa perseguição, essa aversão ao cristianismo, que na verdade é uma aversão a Deus, é uma perseguição a Cristo. Saulo perseguiu os cristãos. No entanto, Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, de perseguidor, tornou-se um perseguido, mas foi um grande instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. E as suas cartas são muito importantes para nós hoje, como grandes ensinamentos da palavra do Senhor. Mas olha só o que diz aqui. Tem eles um só pensamento e oferecem à besta
o poder e a autoridade que possui. Então toda essa movimentação é para oferecer à besta, esse servo do diabo, esse instrumento terreno, esse instrumento humano, que receberá a força do dragão, ou seja, instituir na terra um governo ateu, um governo de Satanás sobre essa terra. Vão pelejar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é Jesus Cristo. E isso é muito importante. Esse versículo 14 diz: e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, uma esperança, uma convicção muito grande que nós temos é de que nós, juntamente com Cristo, venceremos. Verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então já vimos aqui que essa falsa religião está assentada sobre as multidões da terra, sobre os povos, sobre as línguas, porque domina sobre todos, é a falsa religião, cristã ou não. Todas as religiões que existem na terra, elas de alguma forma elas estão associadas em uma coisa só. É uma falsa religião, e aqui é chamada grande meretriz. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, eles a odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque a intenção do dragão, através da besta, através do falso profeta, esses 10 chifres, esses grandes reinos, é de usar a religião para dominar as pessoas, mas, na verdade, eles odeiam essa meretriz. Eles odeiam as falsas religiões e a devastarão. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então será dado à besta o reino que eles possuem, que os governos, que os presidentes, que os reis deste mundo darão à besta, darão àquele que foi levantado pelo dragão, que é o diabo. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, essa grande cidade, essa grande metrópole, na verdade, não é um lugar físico, uma cidade que nós podemos localizar no mapa, mas é algo muito mais abrangente, que domina a mente, as almas e os corações das pessoas, cegando-lhes o entendimento. Pois bem, queridos, este capítulo 17 de Apocalipse trata aqui de uma explicação. O anjo diz: mostrarei o julgamento, a condenação da grande meretriz, que ela assenta-se sobre a besta, mas a própria besta a destruirá, porque a intenção de um grande governo único sobre a terra é destruir, é acabar com todas as religiões. Porque o iníquo que se levantará, o anticristo, ele é contra tudo que se chama Deus ou se adora. Mas ele quer assentar-se no trono e ser adorado como Deus. Então estamos aqui, encerrando esse capítulo. No capítulo 18, nós vamos ver a queda da Babilônia. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Hoje, Natal do ano de 2020, que seja um tempo em que Deus esteja renovando em você todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas, principalmente a fé, a esperança e o amor. Deus possa estar com vocês, Deus os abençoe, Deus esteja fortalecendo. E uma coisa muito importante, continuemos a ler
a palavra do Senhor, dedicarmos um tempo do nosso dia para refletirmos sobre as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor nos ensina. Fiquem na paz, Deus os abençoe.